Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo em nosso canal e hoje nós temos um convidado super especial aqui conosco. Então aproveite, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já inscreva-se e já deixe o seu like. Hoje nós estamos aqui com o professor Henrique Pagnuccelli. Professor Henrique, ele já atua na área de parapsicologia há mais de 30 anos e ele também trabalha com a psicologia transpessoal, também atuando com constelações familiares. Eu trouxe hoje o professor Henrique aqui para nos auxiliar nesse momento que estamos passando, esse momento de crise, esse momento onde as pessoas estão aflitas, estão passando por um momento delicado. Então, eu e o professor Henrique vamos conversar um pouquinho e dar algumas orientações para vocês do que pode ser feito nesse momento. Tudo bem, professor Henrique? Tudo bem, eu te agradeço, doutora Jaciara, pelo convite de estar aqui neste momento. Imagina, é um imenso prazer. Principalmente num momento como este, que nós estamos vivendo algo inédito no Brasil, no mundo, onde todos estamos apreensivos. Exatamente. Então, neste momento é muito importante abordar este assunto com bastante naturalidade, com bastante confiança em tudo aquilo que está acontecendo aí. Exatamente, perfeita colocação. Esse é um momento extremamente delicado e nós entendemos que não basta olharmos apenas para o nosso corpo físico, né, professor? Precisamos também olhar para o nosso emocional. Uma das emoções que mais nós vemos que está acometendo as pessoas agora é o medo, né, professor? Então, o medo, ele faz coisas inacreditáveis com a gente. O medo é uma emoção primária. Todo ser vivo sente medo. Tem um aspecto do medo que ele é positivo, que é da preservação. E tem o lado patológico do medo, que ele é fruto, em muitos momentos, daquilo que a pessoa imagina diante do desconhecido. Exato. E aqui eu gostaria até de fazer uma analogia, uma comparação, que antigamente os nossos antepassados eles tinham medo de animais, bichos grandes, um leão, um tigre, uma serpente e assim por diante. E o medo fez com que eles se preservassem, por isso nós estamos aqui. E o medo que eles tinham era o medo de morrer. E o lugar onde eles se refugiavam era dentro de casa, de suas casas, nas suas ocas, cavernas, né? E assim por diante. Atualmente nós estamos vivendo uma situação bastante semelhante, onde nós estamos sendo levados para dentro de casa por um bicho, por um animal, podemos dizer assim, que é invisível. Automaticamente o medo é maior. E o medo é semelhante ao medo de morrer. Exato. Então, eu acho que nesse lado é muito importante observar que esse medo ele não pode ser maior do que a confiança que nós temos na nossa preservação. Então, a partir do momento em que nós nos focamos no medo, e nós podemos colocar de uma forma assim bastante resumida aqui, que as pessoas se deixam hipnotizar pelo medo. E o que a gente propõe é ajudar a pessoa a se deshipnotizar. Porque a hipnose é o quê? É prender a mente num elemento, numa situação. E nesse momento as pessoas estão presas nisso, no medo de morrer, no medo que venha a faltar comida. Automaticamente deshipnotizando-se, o que acontece? Nós podemos, nessa hora, começar a olhar além disso. E o medo pode me levar a buscar uma infinidade de saídas. De possibilidades. Né? Inclusive, quando existem crises, os momentos de crise são os momentos que mais trazem descobertas, inventos. Desenvolvimento. Desenvolvimento, exatamente. Então, nós temos que olhar além desse medo e ver a possibilidade da gente poder se reinventar, de se redescobrir, de se conhecer. Então, acho que são momentos importantes para a gente transcender, deshipnotizar e ir além. Quando a gente consegue fazer isso, automaticamente nós vamos nos tranquilizar. O nosso sistema imunológico, claro, ele vai se elevar, vai começar a se sentir mais confiante. E essa frequência
é muito importante ser elevada. Muito. O medo é uma frequência Muito baixa e densa. A questão do amor e da confiança em si, automaticamente a gente vai observar o quê? Ele eleva, nos torna leve e aquilo tudo nos cura, Exato. inclusive nas nossas relações. Perfeita colocação, professor Henrique. Olha só, pessoal, o quanto é importante. E uma coisa que eu gostaria de colocar aqui para vocês, para pontuar essa questão do medo, o medo é um dos fatores que eleva o nosso cortisol. E o nosso cortisol, que ele está também ligado a essa questão da proteção, da defesa, da luta. Então, é quando a pessoa está vivendo num momento de luta, o cortisol eleva. Mas pensem conosco aqui, nós estamos vivendo esse momento de luta da hora que a gente acorda à hora que a gente vai dormir, né, professor? Acordam vendo notícias e vão dormir vendo notícias. E essas notícias, elas ficam gravadas no nosso subconsciente, inconsciente e trabalhando durante a noite. E uma das coisas que elevam a nossa imunidade é o sono, e nós não estamos tendo sono reparador. Vocês podem ver que as pessoas estão tendo mais tempo em casa, mas elas não estão conseguindo produzir, elas estão esgotadas, elas estão cansadas. Então, isso é algo que o professor pode falar também, que a noite é um momento onde a gente precisa estar descansando. E o que acontece? Quando a pessoa vai dormir com medo, isso fica atuando no nosso sistema todo. Então, além das dicas nutricionais, do exercício físico, que é extremamente importante, vocês precisam também ter essa noção que o medo e a forma como a gente está levando isso para nossa cama, né, na hora de dormir, isso também afeta muito. Eu costumo dizer o seguinte, a posição que nós não conseguimos pensar direito, a posição é de estar deitados. Deitados nós não pensamos, deitados nós divagamos, ou falando uma linguagem assim bem conhecida, se viaja na maionese. Então, a partir do momento que a pessoa ela está ali com medo, e o medo, como você colocou, nos coloca numa situação de enfrentar ou fugir. Como nós estamos aí hipnotizados pelo medo, não enfrentamos e não fugimos, e levamos tudo isso para a cama. E durante a noite se faz muitos ensaios. Tem um plano A, tem um plano B, tem um plano C, até chegar no Z. Amanheceu o dia, a pessoa ela está com a sensibilidade bastante aflorada. No dia seguinte, a pessoa se irrita com mais facilidade. E se ela estiver com fome ou cansada, essa situação piora. E aí na convivência dentro desse nosso isolamento social, em que nós estamos em casa, automaticamente os ânimos se alteram. E quando se leva para a cama todas essas inseguranças, esses medos, por que o sono desaparece? Por que a insônia ela se instala? Porque eu estou com medo. E nesses planos, nesses ensaios, a gente faz o quê? Começa a se defender a partir de uma fantasia, a partir de uma imaginação. O sono desaparece porque eu preciso me defender. Então, muitos medos, eles estão presentes por algo real. Tem algo, um pitbull aí fora, automaticamente eu vou começar a me preservar, porque eu sei que a causa ela é conhecida. E tem medos que são imaginários, a gente começa a imaginar, e nesse momento, quando a pessoa está na cama, automaticamente ela está alimentando medos imaginários. Criando, e aí o sono desaparece. Então nessa hora é muito importante a gente aproveitar esse isolamento social que essa circunstância atual nos impõe, estar dentro de casa não para uma solidão, mas para uma solitude. A solitude é quando eu me encontro comigo mesmo, para eu me conhecer, para eu meditar, para eu ler, para eu interagir com a minha família. Perfeito. Então, a solidão é a ausência ou a necessidade que eu tenho de me encontrar com as outras pessoas. A solitude é o momento que eu preciso me encontrar comigo mesmo. E esse encontro comigo mesmo vai fazer com que eu me descubra uma pessoa capaz, uma pessoa competente, uma pessoa criativa, uma pessoa que confia em si e que tem amor próprio. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que observar que o autoconhecimento faz com que a gente olhe também para as nossas sombras, para as nossas sujeiras, que nos afastam das pessoas,
quem está nos afastando neste momento das pessoas é o vírus. Agora, a partir do momento que a gente olha para essas sombras nossas, que também nos afastam e cria dificuldade nas nossas relações sociais, nesse momento de solitude, faz com que eu me depare com essa realidade e possa mudar isso, para eu poder ter qualidade de vida, inclusive nas relações. O que nós estamos observando que vem acontecendo muito é que com esse tempo onde a família ela teve que entrar mais em contato, né, umas pessoas com as outras, nós percebemos que os conflitos eles aumentaram. Esses conflitos aumentaram justamente porque as pessoas dos seus próprios lares elas não se conheciam. Então, isso tudo está sendo uma grande oportunidade de você conhecer o seu parceiro, de você conhecer os seus filhos, de você conhecer a sua família. Porque, na verdade, com a correria e com as distrações que o mundo nos traz, né, nós ficamos tão distraídos com tantas coisas que temos, tantos afazeres, que, de fato, olhar para o outro é algo que raramente acontece. E olhar para dentro, como o professor citou também, que é a questão da solitude. Então, tudo isso eu chamo de uma grande oportunidade que estamos tendo de nos desenvolver como pessoas, como seres humanos. E voltando à questão da família, também estamos tendo uma grande oportunidade agora. Algumas pessoas estão se reconectando com a família, outras estão encontrando esses desafios, mas estão tendo a possibilidade de olhar para isso, que antes não existia. É uma oportunidade, eu acho, única, né, da gente poder observar esse lado do encontro consigo, depois do encontro com a outra pessoa, o encontro, os pais podendo conviver mais com os filhos, porque normalmente acontece o seguinte: se levanta de manhã, os filhos vão para o colégio e os pais vão para o trabalho. E no final do dia se reencontram exatamente para tomar uma refeição bastante rápida e olha lá. Então, automaticamente, nesse momento, é importante a gente poder olhar para os filhos, olhar para os pais, o casal conversar entre si. Inclusive, ontem estava até assistindo ali uma entrevista de uma pessoa dentro da área da psicologia, dizendo que os conflitos conjugais e familiares aumentaram nesse período. É como se ali as pessoas estivessem se deparando com outro, um desconhecido. Ou até nesse momento as pessoas estavam ali com aquela questão, digamos assim, de não conversar. Um aturava o outro, um fugia do outro. E nesse momento o vírus nos colocou frente a frente. E agora, né? Então, por isso que é importante, neste momento, olhar para isso e percebermos uma questão muito importante que você colocou, doutora Jaciara, bem no início, que nós somos uma realidade bastante ampla. Principalmente, nós temos que cuidar do corpo. E o vírus veio nos mostrar que nós precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, das nossas emoções, que uma vez essas emoções bastante presentes, elas vão fazer com que a gente adoeça. E o medo, o estresse, a ansiedade, que é uma insegurança diante do que pode acontecer, também pode haver uma somatização. E aí eu adoeço. E cuidar também do lado material. Neste momento, quando a gente percebe que quando se fala que há todo um isolamento e que pode faltar comida, todo mundo foi para a floresta. Quer dizer, foram para o supermercado, foram para o mercado. Exatamente. E encheram a casa, encheram a geladeira, a despensa de comida. Por quê? Porque eu tenho medo de faltar. É o medo que vem a faltar, o medo de morrer, e tem a ver com a sobrevivência. Então, o lado físico é importante, o lado emocional também, o lado material é importante, o financeiro e econômico, que nós estamos vendo os governantes do mundo todo estão ali preocupados com a economia. E também, na medida que a gente se deshipnotiza disso, nós vamos também perceber que temos que ir além disso, a transcendência, olhar para o lado espiritual que dá sentido a tudo isso. E nessa solitude é o momento também da gente poder observar que nós não somos só corpo, matéria, emoção, nós somos tudo isso. E também eu costumo dizer o seguinte: desses 4 pontos, o material, o físico,
o mental e o espiritual, qual deles é o mais importante? Eu costumo dizer que os 4 são igualmente importantes, porque uma vez que nós somos espíritos vivendo neste corpo, nós temos que cuidar do corpo, cuidar da alimentação, cuidar do material que a gente precisa, cuidar do financeiro, cuidar do emocional, mas o que tempera e dá sentido a tudo isso é o espiritual, é o ser, é algo mais profundo, é algo ontológico que precisamos resgatar e poder vivenciar isso, não só ficar na teoria. Perfeito, perfeita colocação, professor. Eu acho que conseguimos resumir, né, esse contexto nesses 15 minutos aqui. Claro que a gente poderia falar muito mais coisas para vocês, mas viemos hoje apenas para pincelar, né? Podemos fazer outros vídeos, se o professor concordar, a gente pode. Se vocês quiserem também, escrevam aí nos comentários, né? A gente pode trazer o professor novamente aqui. E acho que é bem importante vocês aí em casa olharem para tudo isso com muita amorosidade. Precisamos integrar tudo isso e precisamos de fato começar a nos curar, porque temos esse poder, conseguimos fazer isso. Exatamente, eu acho que você colocou uma palavra importante ainda, só uma palavrinha, a questão da cura. Quanto mais a gente eleva a nossa frequência da amorosidade e da compaixão, que é a energia do coração, a cura ela acontece com mais facilidade. Exato. E o vírus, que você entende melhor isso do que eu, o vírus se instala no organismo ou na parte do organismo que está mais fragilizado. Então, por isso que é importante a gente poder elevar a nossa frequência dentro dessa amorosidade, começando pelo amor próprio, que vai se estendendo para todas as relações, sejam elas familiares ou sociais. E se o professor quiser falar uma dica também para as pessoas aí de casa, do que elas podem fazer agora, nesse momento, para elas ficarem longe do medo e elevar a frequência delas? Eu acho que nessa situação que ainda nós estamos recolhidos na nossa caverna, no nosso lar, poder destinar tempo, não só para uma atividade profissional, mas destinar parte desse tempo, e não só nesse período, mas todos os dias da nossa vida para uma leitura de autoconhecimento, para uma meditação, para um exercício de relaxamento, para reconhecer as emoções. E as emoções sempre elas vêm do inconsciente para o consciente e se materializam no nosso corpo de alguma forma. Então, se é uma emoção de amor e de alegria, a gente deixa transbordar isso, ela vai se manifestar no nosso corpo em forma de saúde. E aí nós vamos nos curando exatamente com esse tipo de comportamento, que isso é só você que pode fazer. É isso aí. E ainda acrescento aqui para vocês da importância de vocês unirem a alimentação com isso. Agora é um momento. Na verdade, o momento ele já existia, mas agora vocês não têm mais como fugir disso. Agora vocês precisam encarar isso de fato, olhar para os alimentos também com amorosidade, que não é um sacrifício, é um benefício, né? Então olha para isso com um olhar que você vai estar trazendo a cura para ti. Quando você vai estar fazendo a alimentação, mesma coisa, você imagina que você está trazendo a cura, que você está energizando todo o seu corpo, e coloque uma rotina no seu dia. Coloque uma rotina, porque se você se deixar levar pelo celular, você vai ficar do início ao final do dia no celular. E aproveite para depois que isso tudo passar, você leve esse conhecimento, essa bagagem para o seu dia a dia. Então, muito obrigada, professora. Agradecemos imensamente a sua participação aqui. E muito obrigada a todos vocês que estão nos assistindo aí em casa. Agradeço a vocês. Se vocês quiserem contribuir com as outras pessoas, repassem esse vídeo também. Eu tenho certeza que muitas pessoas precisam ouvir isso. Então, vamos fazer cada um de nós a nossa parte. E até o próximo vídeo.